Olá, façamos a leitura dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Capítulo 9. Jeú conquista o reino de Israel. Depois, o profeta Eliseu chamou um dos seguidores dos profetas e lhe disse: veste tua capa, pega este vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Quando chegares lá, procura Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e leva-o para um quarto interior, longe de seus companheiros. Pega o vaso de azeite, unge-lhe a cabeça e diz: assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então sai pela porta e foge sem demora. Assim o jovem profeta foi a Ramote Gileade. Quando chegou, os oficiais do exército estavam sentados ali. Então ele disse: capitão, tenho algo para te dizer. Jeú perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. E o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eliminarás a família de teu senhor, Acabe, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. Pois toda a família de Acabe morrerá. Exterminarei todos os homens da família de Acabe em Israel, tanto escravo como livre. Porque farei a família de Acabe, como fiz a família de Jeroboão, filho de Nebate, e a família de Baasa, filho de Aías. Os cães comerão Jezabel no campo de Jezreel. Não sobrará ninguém para enterrá-la. Então o jovem saiu pela porta e fugiu. Então Jeú foi aos servos de seu senhor e um deles lhe perguntou: está tudo bem? Por que esse louco veio aqui? Ele lhe respondeu: bem conheceis o homem e o que ele disse. Mas eles disseram: é mentira. Conta-nos, por favor. Então Jeú disse: ele me disse isso, assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. Então se apressaram e cada um pegou a sua capa e a estendeu na frente dele, no degrau mais alto, e tocaram a trombeta e proclamaram: Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramate Gileade, com todo o Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Mas o rei Jordão havia voltado a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Então Jeú disse: se é isso que desejais, não deixai que ninguém escape da cidade para levar a notícia a Jezreel. Então Jeú subiu em um carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava acamado ali. E Acasias, rei de Judá, também havia descido para visitar Jorão. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú se aproximando e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para perguntar: vens em paz? O cavaleiro foi ao encontro dela e disse: assim diz o rei, vens em paz? Jeú respondeu: quem és tu para falar de paz? Vai para trás de mim. E o sentinela avisou. O mensageiro foi ao seu encontro, mas não voltou. Então Jorão enviou outro cavaleiro. Quando chegou a eles, disse-lhes: assim diz o rei, vens em paz? Respondeu Jeú: quem és tu para falar de paz? Vai para trás de mim. O sentinela avisou. Este também chegou a eles e não está voltando. A maneira de guiar o carro é de Jeú, filho de Nissi, porque dirige como um louco. Jorão disse: aparelha-me o carro. Eles o fizeram, e Jorão, rei de Israel, saiu com Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, para ir ao encontro de Jeú. E o encontraram no campo de Nabote, o Jezrita. Quando viu Jeú, Jorão perguntou: vens em paz? Jeú, ele respondeu: como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Então Jorão virou e fugiu, dizendo a Acasias: isso é traição, Acasias. Mas Jeú, entesando o arco com toda a força, feriu Jorão nas costas e a flecha atravessou-lhe o coração. E ele caiu no seu carro.
Então Jeú disse a Bidcar, seu ajudante, pega-o e joga no campo da herança de Nabote, o Jezrita. Lembra-te que quando íamos com seu pai, Acabe a cavalo, o Senhor o advertiu. Onde viu o sangue de Nabote e de seus filhos, diz o Senhor, neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora pega-o e joga-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. A morte de Acasias, rei de Judá. Momento. Quando Acasias, rei de Judá, viu isso, fugiu pelo caminho de Bet-Hagã. E Jeú perseguiu, dizendo, matai-o também. Então eles o atacaram no carro, na subida de Gur, próximo a Ibelão. Mas ele fugiu para Megido e ali morreu. Os seus servos o levaram no carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias começara a reinar sobre Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Depois Jeú foi para Jezreel. Quando Jezabel soube disso, pintou os olhos, fez um penteado e olhou pela janela. Quando Jeú entrava pela porta, ela disse, está em paz, Iri, assassino de seu senhor. Ele levantou o rosto para a janela e disse, quem está do meu lado? Quem? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse, jogai-a daí para baixo. E eles a jogaram para baixo e o sangue dela respingou na parede e nos cavalos e ele a atropelou. Em seguida ele entrou, comeu e bebeu. Depois disse, cuidai daquela amaldiçoada e sepultai-a, porque é filha de rei. Eles foram sepultá-la, mas só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram a Jeú. Ele disse, esta é a palavra que o Senhor falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, no campo de Jezreel. Os cães comerão a carne de Jezabel, e o seu cadáver será como esterco sobre o campo, em uma propriedade em Jezreel, de modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel. Glória a Deus, aleluia. Jeú extermina a família de Acabe. Capítulo 10. Acabe tinha 70 descendentes morando em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou ao chefe de Jezreel, aos anciãos e aos tutores dos descendentes de Acabe em Samaria, dizendo, vós que tendes sob vosso cuidado os descendentes do vosso senhor, como também carros, cavalos, uma cidade fortificada e armas, assim que receberdes esta carta, escolheu o melhor e mais capaz dos descendentes do vosso senhor, colocai-o no trono de seu pai, e defender a dinastia de vosso senhor. Porém, eles ficaram apavorados e disseram, 2 reis não puderam resistir-lhe, como lhe resistiremos? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores, mandaram dizer a Jeú, somos teus servos, tudo quanto nos ordenares faremos. Não constituiremos ninguém como rei, faze o que achares melhor. Depois ele lhes escreveu outra carta, dizendo, se estáis do meu lado, e se quereis dar ouvidos a mim, trazei as cabeças dos descendentes do vosso Senhor amanhã, e a estas horas em Jezreel. Os 70 descendentes do rei estavam com os nobres da cidade que os criavam. Quando a carta chegou, eles pegaram os 70 descendentes do rei e os mataram, puseram as cabeças deles em cestos e as enviaram a Jezreel. Veio um mensageiro e deu a notícia a Jeú. Eles trouxeram as cabeças dos descendentes do rei. Ele disse, colocai-as em 2 montões à entrada da cidade para que fiquem lá até pela manhã. Na manhã seguinte, Jeú saiu, foi diante do povo e disse, vós sois inocentes. Eu conspirei contra o meu senhor e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabei agora que nada deixará de se cumprir da palavra do Senhor proferida contra a família de Acabe, porque o Senhor tem cumprido o que anunciou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os sobreviventes da família de Acabe em Jezreel, como também todos os seus nobres, seus amigos íntimos e seus sacerdotes, sem que ninguém escapasse. Jeú partiu para Samaria, e no caminho em Bet-Equed dos pastores,
encontrou parentes de Azari, de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem sois vós? Eles responderam: Somos parentes de Acasias. Viemos visitar a família do rei e da rainha mãe. Então ele disse: Pegai-os vivos. Eles pegaram 42 homens vivos e os mataram perto do poço de Bet-Equed, sem que ninguém escapasse. Jeú ordena a morte dos servos de Baal. Partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o cumprimentou e lhe perguntou: Tu me apoias como eu te apoio? Jonadab respondeu: Sim. Então Jeú disse: Se de fato me apoias, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão e Jeú ajudou a subir no carro. E disse: Vem comigo e vê o meu zelo para com o Senhor. Ele o fez ir no carro com ele. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da descendência de Acabe em Samaria, até destruí-los, conforme a palavra que o Senhor havia anunciado a Elias. Depois Jeú reuniu todo o povo e lhe disse: Acabe cultuou pouco a Baal, mas Jeú cultuará muito mais. Misericórdia. Por isso trazei à minha presença todos os profetas de Baal, seus servos e seus sacerdotes. Não deixai faltar ninguém, porque tem um grande sacrifício a fazer a Baal. Aquele que faltar não viverá. Mas Jeú estava fazendo isso enganosamente, para aniquilar os adoradores de Baal. Jeú disse mais: Convocai uma assembleia solene para Baal. Eles a convocaram. Jeú enviou mensageiros por todo Israel, e vieram todos os adoradores de Baal, ninguém deixou de vir. E entraram no templo de Baal, que ficou repleto. Então ele disse ao responsável pelas vestes: Traze as vestes para todos os adoradores de Baal. Eles lhes trouxeram as vestes. Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Examinai e observai se não há nenhum servo do Senhor entre vós, mas somente adoradores de Baal. Assim eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia deixado 80 homens de prontidão do lado de fora. Ele lhes tinha dito: Quem deixar escapar algum dos homens que eu vos entregar nas mãos, pagará com a própria vida. Quando acabou de oferecer o holocausto, Jeú disse aos seus guardas e aos oficiais: Entrai e matai-os. Ninguém escapará. Então eles o feriram à espada. E os guardas e os oficiais os levaram para fora e entraram no santuário, no templo de Baal. Eles tiraram as colunas que estavam lá e as queimaram. Também quebraram a coluna de Baal e destruíram o templo de Baal, fazendo dele uma latrina, como é até o dia de hoje. Foi assim que Jeú exterminou de Israel o culto a Baal. Porém, Jeú não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez Israel pecar, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. O Senhor disse a Jeú: Por que agiste corretamente diante de mim, fizeste a família de Acabe, conforme tudo quanto eu desejava? Teus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não teve o cuidado de andar sinceramente na lei do Senhor, Deus de Israel, nem deixou os pecados de Jeroboão, com os quais fez Israel pecar. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir o território de Israel. Hazael atacou Israel em todas as suas fronteiras. A leste do Jordão, toda a terra de Gileade, incluindo o território dos Gaditas, Rubenitas e Manassitas, desde Aroé, que fica perto do ribeiro de Armon, isto é, Gileade e Bazã. Os demais atos de Jeú, tudo quanto fez, e todo o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeú descansou com seus pais e sepultado em Samaria. Seu filho Jeocás reinou em seu lugar. Jeú reinou 28 anos sobre Israel em Samaria. Um momento. Façamos agora a leitura do capítulo 11. Joás é ungido rei e escapa da perversa Atalia. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho havia sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou entre os filhos do rei
que seriam mortos. Ela o escondeu de Atalia junto com sua ama, para que não o matasse. Ele esteve escondido com ela no templo do Senhor por 6 anos. Enquanto isso, Atalia governava o país. Mas no 7º ano, Joaida mandou chamar os centuriões dos Cários e os oficiais da guarda e os levou consigo para o templo do Senhor. Ele fez com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor e depois lhe mostrou o filho do rei. Então lhes ordenou: fareis o seguinte: quando entrardes para o serviço no sábado, 1/3 de vós fará a guarda do palácio real. Outro terço ficará na porta sul e o outro terço na porta atrás da guarda. Assim fareis a guarda do templo por turnos. As 2 outras companhias que não estão no serviço no sábado farão a guarda no templo do Senhor para proteger o rei. Tomareis posição em volta do rei, cada um com as suas armas na mão, e quem tentar passar as fileiras será morto. Acompanhai o rei quando sair e quando entrar. Os centuriões fizeram conforme tudo quanto o sacerdote Joaida havia ordenado. Cada um levou os seus homens ao sacerdote Joaida, tanto os que entravam quanto os que saíam do serviço no sábado. O sacerdote entregou os centuriões, as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam no templo do Senhor. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em volta do rei, do lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Então Joaida lhe apresentou o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia do testemunho. Então o proclamaram o rei e ungiram, batendo palmas e clamando: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Ela viu o rei junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as vestes e bradou: traição, traição! Então o sacerdote Joaida deu esta ordem aos centuriões, que comandavam as tropas: trazei-a para fora das fileiras, e matai a espada todo aquele que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: não seja ela morta no templo. Eles a prenderam e a conduziram ao palácio real, pela entrada dos cavalos, e ali a mataram. Joaida fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este seria o povo do Senhor. Também fez uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubou, destruindo totalmente seus altares e suas imagens. Eles ainda mataram Matã, sacerdote de Baal, nos altares. O sacerdote também colocou vigias sobre o templo do Senhor. Também levou os centuriões, os carros, os cários, os guardas e todo o povo da terra. Eles levaram o rei do templo do Senhor ao palácio real, através da porta da guarda, e ele se assentou ao trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada junto ao palácio real. Joás começa seu reinado e manda reparar o templo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Façamos agora a leitura do capítulo 12. No 7º ano de Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia de Berseba. Joás fez o que era correto diante do Senhor no templo em que o sacerdote Joaida o instruía. Porém, os altares das colinas não foram retirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Joás disse aos sacerdotes: recolhei toda a prata das ofertas consagradas trazidas ao templo do Senhor, a prata do censo, das ofertas individuais, e toda a prata que cada um trouxer voluntariamente para o templo do Senhor. Que cada sacerdote a receba dos ofertantes, para que os estragos do templo sejam consertados onde quer que se encontrem. No 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não haviam consertado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joaida e os demais sacerdotes e lhes disse:
Porque ainda não consertastes os estragos do templo. Agora não recebais mais prata dos ofertantes, mas entregai-a para o reparo dos estragos do templo. Os sacerdotes consentiram em não recolher mais prata do povo e em não serem mais os encarregados de consertar os estragos do templo. Mas o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali toda a prata que se trazia no templo do Senhor, ao templo do Senhor. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Depois de pesarem, eles entregavam a prata aos trabalhadores responsáveis pelo templo do Senhor. Eles a distribuíam aos carpinteiros e aos construtores que consertavam o templo do Senhor. Também distribuíam aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Eles compravam madeira e pedras lavradas para consertar os estragos do templo do Senhor e para toda a despesa com a reforma do templo. Mas a prata trazida ao templo do Senhor não era usada na fabricação de taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro ou de prata para o templo do Senhor, porque entregavam os que faziam a obra. Eles a usavam para a reforma do templo do Senhor. Não se pedia prestação de contas daqueles para quem se entregava a prata, para pagar aos trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e a prata das ofertas pelo pecado não era trazida ao templo do Senhor. Esta ia para os sacerdotes. Glória a Deus, aleluia. A morte de Joás, rei de Judá. Nesse tempo, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Mas Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas consagradas que seus pais, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, haviam consagrado, e tudo o que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro do templo do Senhor e no palácio real. E o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. Os demais atos de Joás e tudo quanto fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Os servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milo, perto do caminho que desce para Sila. Os servos que o atacaram e o mataram foram Josacá, filho de Simete, e Josabade, filho de Somé. Sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi. E seu filho Amazias reinou em seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Assim concluímos a leitura dos capítulos 9, 10, 11 e 12 do livro de 2 Reis, da Bíblia Sagrada. Nós ofertamos no Santo dos Santos essa palavra, no Santíssimo, clamando pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que haja paz entre as nações. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.